protocolo. Como eu falei para vocês, no atual momento eu estou como diretor de protocolo da Rotaract Brasil. Eu acredito que foi meu primeiro cargo também no Rotaract, quando eu tomei posse no Itabuna Universitários. Então, vou trazer um pouquinho para vocês alguns aspectos da diretoria de protocolo. Mas, claro, né, é um cargo que causa algumas polêmicas, algumas controvérsias, porque o protocolo, ele, antes de qualquer coisa, deve ser adaptado à realidade do clube. Vocês vão encontrar muitos treinamentos, muitos materiais falando do que é responsabilidade do diretor de protocolo, de como que deve ser, mas para mim, e isso vai até um pouco de encontro ao que algumas pessoas entendem sobre o cargo, o protocolo ele é flexível. Eu parto desse princípio. Para mim, o protocolo não deve ser algo rígido, algo engessado. Para mim, o protocolo ele tem que ser adaptado à realidade de cada clube. Faz muito mais sentido você fazer do cargo uma ferramenta de conforto e de acolhimento para os associados do clube do que algo rígido que vá causar desconforto de alguma forma e que até afaste os associados, torne um ambiente frio e mecânico. Mas vamos lá. A diretoria de protocolo é um conjunto de formalidades, né, que deve ser observado em cerimônias. Então, vai muito do cerimonial mesmo, né? Da maneira como as coisas acontecem solenemente. E a gente diferencia, né, o protocolo de uma reunião ordinária de clube, em que só tem os associados, eventualmente um convidado, daquelas reuniões mais formais, né, de posse, de homenagem. Então, existem momentos e momentos em que o protocolo ele é mais exigido e momentos em que ele não é tão exigido assim, que ele pode ser mais flexível, né? E protocolo é de fato o conjunto dessas formalidades. O diretor de protocolo é a pessoa que conduz tudo isso. E o que se espera da diretoria de protocolo? Uma boa dicção e postura, né? Porque afinal de contas é alguém que vai estar trabalhando com a fala, com a comunicação. Então é importante ter essa postura, essa boa dicção, para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Clareza e objetividade, porque você está ali no púlpito, mas não deve se delongar, você tem que ser de fato objetivo. Um desembaraço, porque algumas situações, algumas saias justas vão ser postas e o diretor de protocolo deve saber, como é que eu posso dizer, sair de tudo isso, né? Porque às vezes você não vai ter tempo de se antever a essas situações. São de fato, improvisos que você tem que fazer. Um entusiasmo, né? Porque não tem nada mais chato do que uma pessoa um tom monótono falando ali à frente, mas também não é aquela coisa assim, vamos lá, galera, não é como se você fosse um coach ali na frente, né? Então, é importante ter um entusiasmo, mas uma coisa comedida, mantendo uma sobriedade. Importante ter um bom senso, discrição, proatividade, um considerável conhecimento rotário, vocês vão ter noção um pouquinho mais para frente do porquê, né, para organização de mesa, de panóplia e afins. Conhecimento de normas de cerimonial público, porque a diretoria de protocolo é cerimonial público, e um tempo hábil para que possa se preparar para a função. Nas reuniões do clube, né, é importante a gente fazer esse adendo aqui, porque o diretor de protocolo ele vai ajudar a organizar e a conduzir essas reuniões. Então, elaborar a programação da reunião com antecedência, isso é feito aí conjuntamente com o presidente, com a secretaria, de acordo com as pautas que constam na reunião, né? Se for acontecer alguma palestra, algum treinamento, alguma discussão, algum momento em específico, adequar os tópicos das reuniões aos interesses dos associados, porque a gente tem que fazer as reuniões ser atrativas, né? Então, nada mais atrativo do que discutir na reunião tópicos que sejam necessários e que sejam interessantes aos associados, como projetos, atividades do clube, coisas que de fato atraiam e façam as pessoas quererem participar. Porque um dos maiores desafios que a gente tem hoje em atração e engajamento não é atrair pessoas para participar dos projetos. Não. A gente tem vários clubes que têm grupos de amigos, de convidados, que para fazer os projetos, para participar das ações, estão ali disponíveis. Mas a gente tem dificuldade em ter pessoas que queiram se engajar numa rotina de clube, com reuniões, com responsabilidades, com cargos. Então, tornar reuniões atrativas acaba sendo uma coisa positiva para atrair essas pessoas para além dos projetos, né? Fazer rodízio de responsabilidades entre os membros da comissão. Alguns clubes têm uma comissão responsável, né? Alguns clubes têm o protocolo como parte da diretoria de serviços internos para poder organizar as questões internas do clube. Então, ter esse rodízio, por exemplo, essa semana eu faço protocolo,
na próxima é outra pessoa, ou essa semana eu faço protocolo, mas a função de receber os visitantes, de fazer um momento de integração é de outra pessoa. Então, enfim, ter ali o que é responsabilidade e fazer o rodízio entre as pessoas. Comemorar dias, semanas, meses especiais, coisas que podem ser citadas, né? Aniversário dos companheiros ali naquele mês, é, aniversário de admissão no clube, e preparar planos de contingência, né? Por exemplo, a gente tem aqui hoje um convidado para nossa reunião que vai falar sobre tal tema. Aí, de repente, recebe uma mensagem de que a pessoa não vai poder ir porque teve um imprevisto, por N questões. E aí, o que a gente vai fazer? Cancelar a reunião? Não é o ideal, né? Mas tem um plano de contingência, uma dinâmica que pode ser feita, um vídeo que pode ser exibido sobre o Rotaract, sobre um tema de interesse, um relato de experiência de algum associado, enfim, muitas coisas podem ser feitas. Ainda nas atribuições do diretor de protocolo, chegar com antecedência, né? Afinal de contas, vai ser o responsável por organizar ali o ambiente da reunião, deixar tudo certinho, a mesa da presidência, né? Os materiais que forem ser utilizados, data show, som, enfim, se o clube utilizar tudo isso, né? A descrição, como eu disse anteriormente, elaborar um script da reunião com o presidente, cuidar do aspecto físico, ou seja, da organização do espaço. Vamos organizar as cadeiras aqui em formato de U, um semicírculo, ou de outra forma, enfim, esse aspecto físico da reunião acaba sendo atribuição do protocolo também. Recepcionar os convidados, né, e de repente coletar informações, tipo, tem um visitante de outro clube, de outro distrito aqui, vou pegar aqui o nome, o clube, o distrito da pessoa para citar a presença dela, procurar saber se essa pessoa ou algum dos outros companheiros quer fazer uso do momento das comunicações, auxiliar na composição de mesa, então saber quais são as autoridades presentes para poder organizar na mesa e convidar as pessoas que estejam ali visitando a reunião para se apresentar, né, no momento adequado. E como a gente sabe, né, que o script é muito importante para que a gente tenha uma reunião em tempo hábil, aqui eu trago um exemplo de uma reunião com duração de 1 hora. Então, 10 minutos antes, o protocolo já está ali disponível, recepcionando as pessoas que vão chegando. Pontualmente, no horário marcado, começa a abertura protocolar para fazer a abertura da reunião. Logo na sequência, fala de abertura da presidência. E aí varia de acordo com cada clube, né? Tem clube que faz ali o expediente da secretaria e da tesouraria, que é uma coisa mais rápida. Tipo, a secretaria fala se recebeu alguma correspondência, algum e-mail, alguma coisa, a tesouraria cobra mensalidade, passa o balancete do clube do mês, alguma coisa assim do tipo. Na sequência, as diretorias, né, cada comissão do clube pode fazer uma fala, logo na sequência vem a pauta com as comunicações, né, de quem se inscreveu para fazer alguma comunicação. No final, o horário da presidência, né, uns 5 minutinhos para fazer o encerramento da reunião e às 20 horas o encerramento de fato. Então é um esquema básico para uma reunião com a duração de 1 hora, mas tem reuniões que duram 1 hora e meia e são muito produtivas, né? E, na minha opinião, uma reunião que dura mais de 1 hora e meia pode acabar se perdendo um pouco e se tornar maçante para os rotaractianos. Então, a recomendação aí é entre 1 hora e meia de reunião, tá bom o suficiente. Mas, claro, cada clube com sua realidade. Entrando em aspectos mais técnicos da diretoria de protocolo, né, o que gera algumas dúvidas, né, em relação à organização das bandeiras, da mesa. Então, vamos começar falando sobre o pavilhão nacional. Tudo que diz respeito ao pavilhão nacional é legislado, né, é organizado pelo artigo 31 desse decreto aí, que diz que a bandeira ela fica sempre à direita de tribunas, púlpitos ou mesas de reunião ou trabalho. A bandeira nacional, né, a panóplia, que é o conjunto das bandeiras, pode também ficar atrás da mesa da presidência, desde que ela não fique encoberta, ou seja, tem que ficar numa posição mais alta. Na saudação, é aceitável aplaudir o pavilhão nacional no início e no final das reuniões, então a saudação é ao pavilhão nacional, é a bandeira do Brasil, não as demais bandeiras, que é um erro que pode acontecer às vezes em alguns clubes, né? Da mesma forma que um outro erro comum é pegar a bandeira, destacá-la, desfraldá-la, né, abrir a bandeira assim, o que não é correto, não é considerado adequado tocar a bandeira para fazer a saudação. A saudação é de longe mesmo. E aí, quando a gente fala, né, de direita e esquerda aqui do ponto de vista do protocolo, essa perspectiva sempre vai ser de quem está à frente da reunião ali.
né, de quem vai estar na mesa ou no púlpito. Então, se eu falo direita, é a direita do protocolo, que está ali na frente, que vai ser a esquerda do público, e vice-versa, né? Então, quando presente, a panóplia, né, o conjunto de bandeiras vai estar sempre à direita ou atrás da mesa da presidência, como eu disse, com a bandeira do Brasil sempre em maior destaque, mais elevada que as outras, tá? E aqui vocês podem ver um modelo de como seria isso. O púlpito, onde o diretor de protocolo fica, e à direita dele, a panóplia, onde ficam as bandeiras, né? Então, vamos lá. Como organizar essa panóplia? No caso de uma panóplia com número ímpar de bandeiras, é mais fácil, porque a bandeira do Brasil sempre vai ficar ao centro, a posição de número 1. Aí, à direita, a gente vai ter os números pares, número 2, número 4, e à esquerda, os números ímpares. Então, a organização sempre é 1, 2, 3, 4, 5. Centro, direita, esquerda, esquerda, tá? Sempre vai ser dessa forma. E aqui eu trago um exemplo para vocês de como seria uma organização de algumas panóplias com número ímpar de bandeiras. Ao centro, sempre a bandeira do Brasil. Então, se eu tiver uma panóplia com 3 lugares, posição número 1, bandeira do Brasil, número 2, bandeira do Estado, número 3, do município. Então, aqui a gente tem Brasil, Estado da Bahia, município de Itabuna. Na sequência, né, se eu não tiver a bandeira do município, bandeira do Rotary, né, no terceiro lugar. E se eu tiver uma panóplia com 5 lugares? Posição número 1, sempre do Brasil, 2, Estado, 3, município, 4, Rotary, 5, Rotaract. E a precedência, que é a ordem, né, a hierarquia da colocação das bandeiras, sempre vai ser Rotary, Rotaract, Interact, tá? Isso precedência geral. Mas, claro, se for uma reunião de Rotaract, o Rotaract vem antes, certo? O Interact anteriormente tinha precedência sobre o Rotaract por ser mais antigo, só que hoje em dia, como o Rotaract deixou de ser programa e é parte do Rotary Internacional, o Rotaract vem antes do Interact. E como que a gente faz para organizar uma panóplia de número par? A gente vai pegar as duas posições mais centrais e traçar um centro virtual entre elas. A primeira posição à direita passa a ser a número 1, ou seja, a de maior destaque, onde vai ficar a bandeira do Brasil. Então, eu tenho essas duas posições centrais aqui, tracei um centro virtual, à direita, bandeira do Brasil, número 1. E aí vai seguir a sequência. Desculpa. 1, 2, 3, 4. Aqui inverteu a ordem. Lembra que lá na panóplia ímpar, os lugares de número par ficavam à direita, aqui os de número par vão ficar à esquerda, porque é uma panóplia de número par, tá bom? E aí é isso. A segunda bandeira mais importante, geralmente é do Estado, vai vir à esquerda, na sequência número 3, depois número 4. E aqui um exemplo para vocês de como seria uma panóplia de número par. A gente pega as duas posições centrais, traça um centro virtual. A direita vai ser a número 1, a do Brasil, e na sequência, Estado, município, instituição. Tá bom? E aí a gente tem alguns outros casos que acabam sendo um pouco mais complexos, que eu trago para vocês só a título de curiosidade, mas que não é comum que a gente faça, né, nas nossas reuniões, que é, por exemplo, eu tenho um outro país presente. Alguns clubes de Rotary, por exemplo, costumam colocar a bandeira do país do presidente do Rotary Internacional. Essa bandeira de outro país sempre vai vir na posição de número 2. Ela vai ter precedência sobre a bandeira do Estado. Então, por exemplo, aqui, Brasil, Japão, Rotary. Essa aqui, com 5 lugares. Brasil, um visitante ou um representante do país Portugal, que vai ter precedência sobre o Estado, que vai vir logo na sequência, e depois segue normal. Instituição, Rotary, e depois Rotaract. Então, se eu tiver um convidado de outro país, a bandeira do país vai vir sempre após a bandeira do Brasil, tá? Uma particularidade é se eu tiver, por exemplo, a bandeira da ONU, que é uma instituição que congrega vários países, né, pode substituir, a bandeira da ONU pode substituir a bandeira dos outros países. Então, ela teria também esse lugar de precedência logo após a bandeira do Brasil. E se eu tiver muitas outras bandeiras de outros países, como é que eu faço? Primeiro, o meu convidado, na posição de número 2. Então, por exemplo, Brasil, eu tenho um convidado da Suécia, a Suécia vem em segundo lugar, aí depois vem a bandeira do Estado anfitrião, e na sequência, depois do Estado anfitrião, eu coloco os outros países em ordem alfabética na língua portuguesa. Então, Brasil,
tem um convidado da Suécia, né? E a bandeira dele está sendo representada aqui. Estado da Bahia, e eu tenho mais 2 países que vão ser organizados em ordem alfabética: Estados Unidos, Portugal. E na sequência, município e instituição. Os outros exemplos seguem a mesma linha, né? Brasil, convidado da Suécia, Estado da Bahia, e por ordem alfabética: Estados Unidos, Portugal, Taiwan, instituição, tá bom? São só outros exemplos aqui para vocês terem noção. E outros casos, né? Como eu falei, se a gente tiver outras bandeiras de clubes, de municípios, de estados, como é que a gente vai organizar? Se eu tiver bandeiras de vários clubes, vai ser por ordem do clube mais antigo. Então, a bandeira do clube mais antigo vem antes, né? Claro, primeiro ali do clube anfitrião, né? E os outros vão ser organizados por ordem de antiguidade. O anfitrião sempre vem primeiro, e os demais por ordem de antiguidade, tá? Se eu tiver bandeiras de vários estados, o estado anfitrião ocupa a posição de número 2, logo após a bandeira do Brasil, e os demais estados vão ser organizados por ordem cronológica de criação, tá? Bandeira de países, como eu disse, em ordem alfabética, após o estado anfitrião, e bandeiras de município, após o município anfitrião, por ordem decrescente de população. Então, lembrem, se for organizar por países, ordem alfabética, na língua portuguesa, estados, ordem cronológica de criação dos estados, municípios, ordem decrescente de população. Então, os municípios mais populosos vêm antes. E aqui, a ordem geral de precedência dos estados do Brasil, né, por ordem de criação. Nosso distrito engloba Bahia, Sergipe e Alagoas, então, o evento sendo sediado na Bahia, a Bahia vai ser sempre primeiro, por ser o primeiro estado criado e por ser localizado aqui. A precedência do nosso distrito é Bahia, Alagoas, cadê a bandeira de Alagoas? Aqui, Alagoas e Sergipe na sequência. Sergipe foi criado logo depois de Alagoas. Então, a precedência aqui para a gente é Bahia, Alagoas, Sergipe, tá bom? A não ser, claro, que o evento seja sediado em Alagoas ou Sergipe, porque aí a bandeira desses estados vão vir antes. E aí, como organizar a mesa da presidência? Ela vai seguir uma lógica semelhante, né? A mesa da presidência, ela é composta pelas pessoas de maior destaque naquele encontro, e é importante que a gente se atente à organização dos objetos na mesa, né? Para não ficar aquela mesa cheia de coisa, cheia de flor, de arranjo, de copo, não sei o quê. Então, é importante colocar ali só o que for ser utilizado mesmo. Sino, malhete, uma água para as pessoas ali, no máximo, tá? Porque tem reunião que o povo adora colocar flow e arranjo, não sei o quê, tá? Então é importante ter atenção a essa questão visual também. Conhecer a regra de precedência entre os ocupantes da mesa, né, entre as autoridades. Isso aí já acaba sendo um pouco mais difícil, e é meio difícil até trazer exemplos para vocês, porque existem muitas possibilidades, né? Mas ao centro da mesa, sempre a presidência, né? Quem está presidindo ali aquele evento, aquela reunião. Ao ser anunciados os ocupantes da mesa, é importante que a gente se atente a algumas regras. Existe o costume, né, de falar, o ex-governador, o ex-presidente. Em Rotary, a gente não costuma utilizar o termo ex. A gente sempre utiliza, por exemplo, presidente fulano de tal, ano rotário tal. E aí cita o ano rotário da pessoa, né, que provavelmente vai ser um ano rotário passado. A gente não fala o ex-presidente. Tá? A mesma coisa para governador, para RDR, RDI e outros cargos. A gente vai citar fulano de tal, RDR, do ano rotário tal. Certo? Quanto ao franqueamento da palavra, nem todo mundo que está na mesa precisa fazer uso da palavra, desde que isso seja combinado anteriormente, tá? É importante falar com as pessoas na mesa, combinar, falar, você vai na reunião tal, você vai compor a mesa, até para a pessoa se tocar também e chegar antes, né? Porque é meio feio você parar a reunião para convidar uma pessoa a compor a mesa com a reunião já iniciada, não é nem tão correto que isso aconteça. Mas em alguns casos, dependendo da autoridade, né, por exemplo, governador do distrito, RD, a gente acaba convidando por uma questão de bom senso, né? Porque muitas vezes a presença daquela pessoa na reunião é uma visita oficial. E a mesa, né, quanto menor o número de componentes, menor a chance de erro. E aí a gente tem a organização de mesa, número par e número ímpar. Acaba sendo de maneira semelhante à organização das bandeiras. Se a gente tem o número par, a posição de número 1 é automaticamente a do centro, que é ocupada pela presidência. E aí vem
Número 2 à direita, número 3 à esquerda, número 4 direita, número 5 esquerda, número 6 direita, 7 esquerda. Aqui a posição, né, como fica a mesa em relação ao púlpito, diretor de protocolo. Se nessa imagem aqui a gente tivesse as bandeiras presentes, elas estariam aqui, à direita da mesa da presidência, ou atrás, desde que as bandeiras estivessem mais elevadas e não estivessem cobertas pela mesa da presidência, tá? E se for uma mesa de número par, eu vou pegar as duas posições do centro, traçar um meio virtual, e aí a primeira posição à direita vai ser a de número 1, depois esquerda 2, 3 direita, 4 esquerda, 5 direita, 6 esquerda, tá? Segue mais ou menos aquele mesmo princípio, acaba ficando um pouquinho complicado quando vira número par, porém, se a gente puder evitar ter um número par, é melhor, que aí não complica para ninguém. Como eu disse, quanto menor o número de componentes na mesa, menor a chance de erro. E convenhamos, né, em algumas reuniões nem cabe tanto ficar fazendo mesas tão grandes. Hoje em dia, se vocês pararem para observar, na CONARC, por exemplo, que é a Conferência Nacional, a gente nem forma mais mesa de abertura no palco. A gente cita a presença das autoridades, elas são convidadas uma a uma a ir ao palco fazer uso da palavra e retornam, para a gente não ter que ficar com aquele protocolo tão rígido, né, de colocar uma mesa no palco e não sei o quê, sabe, e franqueando a palavra de um por um. Toma muito tempo e, sinceramente, o protocolo sendo mais flexível, ele é mais acolhedor com o público. Sobre o hino nacional, né, vamos lá, ele também é organizado aí pela legislação, né? Se ele for instrumental, ou seja, se for tocado, né, ali a música por instrumentos, ou se ele for vocal, cantado, ou se for tocado mesmo com a música cantada, né? Existe uma diferença aí. Durante a execução do hino nacional, todos os presentes devem ficar em pé e em silêncio, na posição de respeito, se ele for instrumental, né? Se ele for vocal, as pessoas podem cantar, então elas não ficam em silêncio, elas vão cantar o hino, né? O artigo 30, o parágrafo único do artigo 30 dessa lei aqui, diz que é vedada qualquer outra forma de saudação ao hino nacional, ou seja, ou você canta o hino nacional, ou você aplaude. Não precisa fazer as duas coisas, não é correto, tá? Então, se a gente já saudou o hino nacional através de entoar o hino ou de ouvi-lo, a gente não aplaude. Então, ou a gente bate palmas, né, como a maioria dos clubes faz, ou põe o hino. Não existe necessidade das autoridades, das pessoas que estiverem na mesa, se virar para a bandeira. As pessoas que estão na mesa devem ficar viradas para o público e o público virado para quem está na mesa. Não precisa virar para a bandeira, porque a saudação já é a execução do hino. Não precisa se voltar para a bandeira como uma forma de saudação, até porque só é feita uma saudação, como eu falei aqui, de acordo com a legislação, tá? O hino nacional é executado depois de compor a mesa da presidência. Então, primeiro a mesa é composta, aí a presidência pede que o pavilhão seja saudado através do hino ou das palmas ao pavilhão nacional. Se for executado o hino do Estado também, o hino nacional vem antes, do Estado depois. Se a gente tiver um convidado de outro país, o hino desse outro país é executado antes do hino nacional como uma forma de cortesia. Algumas questões de política e interesse público. Isso aqui eu trago do Código Normativo do Rotary, né, e das decisões do Conselho do Conselho Diretor, que diz que o Rotary Internacional e seus clubes não devem fazer declarações políticas de caráter partidário. Então, evitem ao máximo questões políticas partidárias em seus clubes, porque a gente sabe que acaba sendo comum, né? No próximo ano, 2026, a gente vai ter eleições, então imaginem o caos que acaba sendo. A gente tem muitos clubes com problemas em relação a isso, por questões de política partidária que são inerentes à nossa formação enquanto cidadãos. Tudo que a gente faz na vida é política. O que a gente não pode ficar fazendo em Rotary é política partidária, tá? É muito importante que a gente se atenha a isso. Por analogia e por bom senso, né, a gente tem também as manifestações de cunho religiosos, uma vez que a decisão 49 do Conselho Diretor de 2007 diz que o Rotary é uma organização laica, com um quadro associativo formado por pessoas de todos os credos, religiões e convicções. Então também não é elegante a gente ficar fazendo manifestações de cunho religioso de uma religião em específica, sendo que a nossa instituição é uma organização laica.
Eu trago para vocês aqui esse manual de protocolo, que é bem completo, é uma referência para o Brasil todo, do Distrito 4.420, e eles atualizam anualmente, né? A edição mais frequente, mais recente é de 2024. E semana passada eu estava lá no Distrito 4.420 fazendo treinamento de protocolo para eles. Então foi uma honra até, né? Estar lá na terra deles usando o manual de protocolo deles para fazer o treinamento para eles. Né, uma referência da casa, então no manual deles tem lá todas as precedências dos clubes daquele distrito, das autoridades daquele próprio distrito, então é um manual bem personalizado, mas que tem muitas coisas que servem para o Brasil todo. Então vocês vão poder observar nesse manual que vai ficar disponível, né? Como organizar as bandeiras, as panóplias, tudo que eu trouxe aqui vai estar bem descrito nesse material que a gente vai disponibilizar também para vocês, tá? E é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Sensacional! Se até agora eu não tinha aprendido protocolo, hoje eu aprendi. Falando quebrar paradigma.